Amém. Que alegria nós estarmos aqui na hora certa, no lugar certo, na posição correta, onde eu sei que o Espírito Santo vai te atingir, já tem nos atingido, né, durante esse tempo de louvor, de adoração, de uma forma tão especial, com a unção dEle, com a graça dEle. E eu creio que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, alinhando a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida que reflita a glória celestial nesse mundo tão infernal. Mas você, no nome de Jesus, vai ser o foco da glória celestial nesse ano de 2025, no nome de Jesus. Nós vamos entrar aqui imediatamente na palavra que nós temos para hoje. Como eu tinha avisado, hoje é o encerramento de uma série de 3 palavras, onde nós estamos falando sobre o tema de vida abundante. Se por acaso você não assistiu as 2 últimas, não tem problema, porque você vai receber da mesma forma, mas você pode voltar lá no YouTube e assistir também essas palavras. E o nosso propósito é entregar para você aqui princípios, chaves, segredos que possam garantir para você essa vida abundante que Jesus veio para trazer para nós. É muito importante nós entendermos que nessa declaração de Cristo, quando Ele diz: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância, Jesus também está falando sobre uma questão da missão pessoal dEle. E nós não podemos então desperdiçar aquilo que Jesus veio para nos entregar. Ele pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos essa vida abundante. Então nós não podemos desperdiçar aquilo que custou muito alto. O valor foi muito alto. Então eu quero que você acompanhe comigo Números capítulo 6, versos 24 a 26. Você pode acompanhar aqui na tela. Diz assim: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Essas foram as palavras de Moisés, abençoando o povo de Israel. Antes da sua morte, antes da sua partida, ele liberou essa palavra. E aqui, nesse texto, que é uma declaração de bênção sobre o povo, ele termina com a seguinte palavra: que ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Vamos repetir isso, por favor? A paz. A paz. Essa palavra foi traduzida aqui para o português, ela veio do original em hebraico, e a palavra original é shalom. E shalom é uma palavra difícil de traduzir para o português em uma só palavra, porque a palavra paz, ela está relacionada com muitas coisas. Quando há um conflito, por exemplo, e as 2 partes chegam a um acordo, é selado então um acordo de paz. Então a paz está muito relacionada com a guerra, né? O não ter guerra. A paz está relacionada às vezes com um sentimento que a gente tem dentro do coração, algo tão gostoso. Estou sentindo uma paz. Então isso é muito legal, é muito gostoso, mas o shalom, ele é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas um sentimento, é muito mais do que um acordo de paz entre 2 pessoas ou nações que estavam em guerra. O shalom, ele poderia ser traduzido da seguinte forma: nada faltando, nada quebrado, tudo em harmonia e completo. Olha só, nada faltando, nada quebrado, tudo em harmonia e completo. Então essa era a proposta de Deus para o povo de Israel. Nós sabemos que faz parte inclusive do cumprimento até hoje de um judeu, né, de encontrar com outro e cumprimentar e declarar sobre a vida da pessoa shalom. E quando ela diz isso, shalom, sobre alguém, ela está declarando isso: que nada falte, que nada esteja quebrado, que tudo esteja em harmonia e completo. E o interessante então é que isso foi uma liberação de Moisés e uma liberação de Deus através de Moisés para o povo de Israel. Mas eu preciso dizer isso para você: isso aqui não se cumpriu plenamente na nação de Israel. E você sabe por quê? Porque o shalom só se cumpre em Jesus.
Agora nós vamos entender na prática o que João 10:10 diz, Jesus falando da sua missão. Então João 10:10 é um texto que nós conhecemos e temos falado e declarado ele aqui bastante, mas diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras palavras, eu poderia dizer que Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para que vocês tenham o verdadeiro shalom. E o que é esse verdadeiro shalom então? Nada faltando, nada quebrado, tudo em harmonia e completo. Vamos repetir isso? Nada faltando. Então, quando Jesus diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, Ele está falando a respeito desse tipo de vida. Isso é o shalom, que não é encontrado em nenhum outro lugar a não ser em Jesus Cristo. E nós já temos entendido que Cristo, então, Ele sendo o centro da nossa vida, tudo que tem Jesus como centro está em harmonia. Por que, por exemplo, a gente não precisa se preocupar, né, se vai atrasar o ano novo? A gente sabe que daqui a pouco, algumas horas vai ser o novo, a gente tem certeza que não vai mudar isso. Por quê? Porque o mundo, a terra, ela gira de acordo com a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é central. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pelo poder da sua palavra. E a Bíblia nos diz que tudo existe e é sustentado pela palavra de Cristo. Então, quando Cristo está no centro, tudo está em harmonia. Isso vale para a natureza, isso também vale para nós. Se Cristo for o centro das nossas vidas, nós vamos verdadeiramente viver o shalom. Nós já temos entendido que para que isso aconteça, o ego tem que sair do centro, o eu tem que sair do centro. Nós precisamos viver uma vida cristocêntrica. Ele é o centro, a voz dele é soberana nas nossas vidas. Nós também já falamos aqui, e eu quero só aprofundar um pouquinho, que quando Deus criou o mundo, Ele criou uma parte específica chamada o Jardim do Éden, e ali começou então a trajetória do homem. Mas quando o homem nasceu, estava tudo perfeitamente em shalom. O homem nasceu debaixo de um clima de shalom. Foi um convite para que Adão vivesse esse shalom. Mas o interessante é que Deus colocou uma árvore no centro, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, dando a possibilidade para o homem sentar no centro da sua própria vida, coordenar a sua própria vida, dominar a sua própria vida, tentar ser o centro do universo. E essa foi a proposta de Satanás, quando ofereceu o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. A proposta foi nada menos do que isso: tira Deus do centro, senta você no centro. Você decide as coisas, aquilo que você quer é lei, aquilo que você desejar está feito. E o homem caiu nessa armadilha e tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ali ele se colocou então no centro da sua própria vida. Só que aí que estava a grande armadilha, porque quando o ego está no centro, esse ego abre a porta exatamente para aquilo que Jesus diz, veio matar, roubar e destruir. Então, para que Satanás cumpra a sua missão, que é matar, roubar e destruir, ele precisa que tenha alguém sentado no trono que não é Jesus. E esse alguém é o homem, o ego, a nossa vontade, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa defesa pessoal. Então, todas as vezes que nós sentarmos nesse lugar, nós estamos abrindo a porta para aquele que veio matar, roubar e destruir. Mas o contrário disso também, a Bíblia também fala, que é um grande mistério isso, mas também no meio do jardim tinha uma árvore. E essa árvore era a árvore, não do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida. E essa foi exatamente a missão de Jesus. Ele é a própria árvore da vida, a expressão da vida de Deus, a expressão do shalom de Deus. Então, quando nós tomamos da árvore da vida, comemos essa árvore da vida que é Cristo, ou seja, quando Cristo está no centro da nossa vida, tudo vai ser completo, tudo vai estar em harmonia, não vai ter nada quebrado, quando Cristo está no centro da nossa vida. Então, shalom significa Cristo no centro. Vira para quem está do teu lado e cumprimenta essa pessoa, fala: shalom, Cristo no centro. Agora, qual que é o reflexo então, queridos, de Cristo estar no centro?
O reflexo do ego nós já sabemos, já falamos bastante, né? Tudo que está acontecendo no mundo, toda a destruição das famílias, da moral, da vida, dos relacionamentos, da vida social, tudo isso é o reflexo do eu no centro. Mas qual que é o reflexo do Cristo no centro? Então eu quero falar de dois aspectos hoje com você, e são dois aspectos muito práticos, que eu sei que vai ajudar muito a sua vida nesse ano de 2025. O primeiro deles é o Shalom ao nosso redor. Então, Shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Vamos falar isso de novo? Mais uma vez, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, esse Shalom de Deus, ele tem que refletir no nosso redor, tem que refletir na nossa casa, tem que refletir nas nossas atitudes, porque nós carregamos esse Shalom, e esse Shalom tem que mostrar esse reflexo à nossa volta. E eu quero mostrar aqui para vocês que às vezes a gente pensa em grandes coisas, e esse ano de 2025, por exemplo, talvez você já tenha feito uma lista de sonhos, de alvos e de objetivos, e parabéns, isso é muito importante, nós precisamos ter alvos na nossa vida, mas às vezes a gente pensa nas grandes coisas e esquece de pequenas coisas. Porque as grandes coisas, elas são compostas de uma série de pequenas coisas, de pequenas atitudes no dia a dia. Tem um texto lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então isso aqui é um poema, e fala sobre rapozinhas que são super perigosas. Por quê? Porque as raposas pequenas, elas queriam ali devorar a uva, mas elas não tinham altura suficiente para alcançar, então elas começavam a roer a parreira de uva bem aqui embaixo. E às vezes a preocupação estava com as raposas grandes, mas o grande prejuízo vinha dessas rapozinhas que matavam, não só tiravam a uva, mas matavam a parreira. Então isso aqui fala, queridos, sobre pequenas coisas, pequenas atitudes que nós podemos tomar, que são reflexos do Shalom de Deus na nossa vida. Reflexos daquilo que nós temos no nosso interior e que nós precisamos dar vazão nisso também no nosso exterior. Alguns anos atrás, quando eu morei no Japão, eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa que estava passando por uma situação assim, emocional, muito complicada, e alguém me convidou e falou: vamos lá para você orar na casa dessa pessoa. Quando eu cheguei na casa da pessoa, eu tomei um baque, eu fiquei chocado, porque as casas no Japão são casas bem pequenas, né? A terra é muito cara, é muita gente em pouco espaço, então é tudo muito pequeno, eles se acostumam nesses lugares pequenos, apartamentos, de uma forma natural. Porque é mais ou menos quando tem algum barulho, e esse barulho é constante, o nosso ouvido se acostuma com ele, mas isso não implica que aquele barulho não está nos perturbando. A questão é que nós já nos acostumamos com ele. Então o exterior, ele começa também a mandar mensagem para o nosso interior. Então, falando aqui de raposinhas, nós precisamos, eu queria te estimular a isso. Parece até que não é muito espiritual o que eu vou falar, mas nós vamos entender que é muito espiritual. Eu já até conversei com a Márcia, e ela ficou muito animada com essa proposta que eu fiz. Eu falei: será que eu fiz uma boa coisa? Mas eu vou cumprir com a minha proposta. A minha proposta para ela foi: vamos sentar e a gente vai fazer uma lista da nossa casa, no nosso apartamento, tudo que tiver quebrado, tudo que tiver faltando, e tudo que estiver fora do lugar, nós vamos colocar no lugar. Ela falou: então isso vale para aquele quartinho lá que está cheio de coisa. Eu falei: eu tinha esquecido disso. Isso vale para aquela gaveta lá, eu tinha esquecido disso. Mas é verdade. Mas é verdade. Sabe, queridos, uma coisa que mexe comigo? É levantar de manhã, sair do quarto, tomar café, fazer qualquer coisa, e depois voltar para o quarto e olhar para o quarto a cama está igualzinho de quando eu levantei. Isso mexe comigo, é um negócio muito impressionante. O contrário é verdadeiro. E eu tenho esse costume, graças a Deus a Márcia faz isso, mas se ela não está em casa, eu levanto, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a cama. Porque eu preciso passar uma mensagem para o meu cérebro: eu vivo o Shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Porque às vezes essas coisas são raposinhas que vão roubando a nossa energia.
E eu sei que as mulheres vão ficar muito felizes aqui com essa mensagem, porque às vezes tem casas, né, que a mulher tem que colocar uma corda para segurar a porta do armário que está caindo. E o marido não põe no lugar. É até por isso que já tem até uma profissão com um nome muito estranho, chamado marido de aluguel. Porque às vezes as mulheres precisam disso, de alguém para colocar as coisas no lugar. Às vezes quebrou um pé da cama, aí alguém vai lá e põe um tijolo no lugar do pé da cama. E parece que não, está tudo resolvido, está tudo na gambiarra, mas nós não estamos vivendo plenamente o Shalom. Essas coisas vão trazer uma mensagem para o nosso interior, de uma vida medíocre. E não é esse o propósito de Deus. Eu não estou falando aqui do evangelho da prosperidade, que você tem que ter a melhor casa, a melhor cama. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso e para fazer infinitamente mais. Mas esse Shalom, ele pode existir nas coisas simples, nas coisas pequenas. E isso vai refrigerar, vai arejar os relacionamentos. Às vezes nós temos na nossa vida, e às vezes é uma cultura brasileira para isso, e nós precisamos mudar essa cultura, a cultura do provisório, o provisório que se torna permanente. Então a gente faz a coisa mais ou menos ali na gambiarra, não é por pouco tempo. Esse pouco tempo às vezes são 10 anos que a coisa fica desse jeito. E a gente esquece, mas não é que a gente esquece. Todas as vezes que você olha para aquilo está passando uma mensagem para você, está roubando o Shalom. E eu falo isso porque quando Deus criou o jardim do Éden, você acha que tinha alguma coisa faltando lá? Adão chegou, acordou no outro dia, e aí como que eu faço agora? Como que eu vou comer? Não tem nada. Estava tudo completo, porque é assim que Deus faz. E nós vemos que depois da criação de cada item que Deus criou, desde o céu, do mar, da terra, a última frase depois de tudo, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Passou no padrão de qualidade de Deus, ok. Então, queridos, é algo que Deus quer fazer conosco, porque nós queremos viver um ano de 2025, o ano do Shalom de Deus, o ano da harmonia completa em todas as áreas da nossa vida. Então, cuidado com as coisas provisórias. Tem um texto que desmonta muito essa visão do provisório, que é Lucas capítulo 12, versículo 27. Olha o que Jesus diz: observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. É interessante, o texto continua dizendo que os lírios, hoje eles nascem, eles crescem, murcham, no dia seguinte já perdeu a beleza. Então eu poderia dizer, se Deus tivesse a visão do provisório, eu vou fazer a flor, pode ser qualquer jeitinho, porque ela vai morrer logo mesmo. Nasceu agora, mas amanhã já vai estar murcha, vai jogar fora, vai queimar, então para que fazer um negócio deslumbrante e bonito? Mas Deus é o autor, é a fonte do Shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então o nosso exterior tem que refletir esse Shalom. Mas vamos para o interior. E só para terminar isso aqui, o conselho que eu te dou: saindo daqui, pode ser amanhã, pega a sua esposa e faça uma lista de tudo que está quebrado, de tudo que está faltando, tudo que está fora do lugar. E se faltar dinheiro para aquilo que está faltando, aí sim você coloca diante de Deus. A Bíblia fala que nós pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aliás, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante. Perdão, mas a Bíblia diz: pede e você vai receber, bate e a porta vai se abrir. Então faz uma lista, chama a sua esposa, ela vai ficar muito feliz. Eu acredito que vai melhorar muito o relacionamento. A mais importante, eu quero falar então sobre essa manutenção diária desse Shalom, dessa fonte que precisa jorrar nas nossas vidas. Essa fonte que precisa jorrar. A Bíblia nos mostra no Salmo capítulo 1, verso de 1 a 3, é um texto bem conhecido. Mas diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer, ou tudo que ele faz, será bem sucedido. Olha essa última frase: tudo que ele faz será bem sucedido. Você quer ter um ano de 2025 que você chega no final, você fala:
Tudo que eu fiz foi bem sucedido. Quantos querem isso? Então vamos observar os princípios estabelecidos por Deus aqui. O princípio do shalom interior. Irmãos, a prioridade da nossa vida, é limpar essa fonte que está aqui dentro, para que essa água jorre e inunde a nossa vida de dentro para fora. E como nós fazemos isso? Lembrando mais uma vez, que todas as vezes que o nosso ego senta no centro da nossa vida, e os sintomas disso, a gente fica ofendido com as pessoas, a gente está sempre buscando a nossa própria vontade, a gente sempre entra em disputa e nunca quer perder, tem dificuldade para se humilhar. E vamos lá, vamos ser honestos, todos nós somos tentados o tempo todo a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o ego sentar no trono. Todos nós, o tempo todo nós somos treinados para isso. Por isso que nós precisamos, aqui como esse texto diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há um exemplo na Bíblia, que a gente não vai se aprofundar hoje nessa história, mas é uma história muito linda na Bíblia, que é a história de Daniel. Daniel, ele foi um jovem judeu, capturado e arrancado da sua terra. Segundo estudiosos, diz que isso aconteceu quando ele tinha, na média, de 13 a 16 anos. Ele viu seus companheiros e os líderes da nação todos serem mortos, poucos sobreviveram, e ele estava entre esses poucos sobreviventes, e ele foi morar no palácio, porque ele era um menino muito inteligente, muito aplicado. E Daniel viveu na Babilônia mais de 70 anos. Segundo os estudiosos, ele não saiu mais da Babilônia. Quando a gente lê aquela história, por exemplo, de Daniel na cova dos leões, né? Às vezes é pintado, aquelas histórias ilustradas para criança, e mostra ali Daniel como um jovem, mas ele já tinha mais de 90 anos quando isso aconteceu. Daniel viveu 70 anos na Babilônia, mas quando a gente lê a história de Daniel, é impressionante. Um cara que foi para lá como capturado, mas ele influenciou a nação mais poderosa da terra. E a vida dele não foi um mar de rosas. Ele foi perseguido, altamente perseguido. Perseguido pelos de perto. Por exemplo, logo no começo que ele chegou lá, já saiu um decreto que todos os sábios da Babilônia seriam mortos, inclusive ele. E ele foi querer saber por quê. É porque o rei teve um sonho, e ninguém conseguia falar o que o rei sonhou e nem interpretação. E Daniel entrou em ação, foi lá, trouxe revelação tanto do sonho quanto do cumprimento do sonho. O rei ficou impressionado com ele e salvou todos os magos da Babilônia. Só que anos depois, esses mesmos magos, com inveja de Daniel, traíram Daniel. Ele vivia num campo minado. Pensa só, a Babilônia. A Bíblia usa a Babilônia como símbolo da corrupção moral, da corrupção social. A grande Babilônia, a Bíblia chama de a grande prostituta. Foi nesse lugar que Daniel viveu. Só que a Bíblia conta a história dele em detalhes. E Daniel, nós não vemos uma mancha na vida de Daniel. Daniel prosperou em tudo que ele fez, mesmo na cova dos leões, onde ele foi atirado. Os leões não fizeram um arranhão nele. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente e eram ali influenciados por Daniel, porque Daniel que colocou-os naquela posição de líderes da nação, porque Daniel era líder inclusive sobre eles. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque eles não quiseram se prostrar diante da estátua daquele rei cruel, que era Nabucodonosor. E eles disseram ali para Nabucodonosor: olha, rei, nós não vamos nos prostrar diante de ti, e você pode nos jogar na fornalha. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante de você. E o rei, muito enraivecido, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto de matar os seus próprios soldados, quando foram colocar esses 3 jovens lá. E os 3 jovens saíram intactos, sem nem cheiro de fumaça na roupa. Isso foi ali quebrando a estrutura de Nabucodonosor, a ponto de no final da vida Nabucodonosor se converter e reconhecer o Deus Senhor de Daniel como o único Deus a ser adorado na face da terra.
Eu estou contando tudo isso porque esse homem é um homem para ser imitado. Então, qual que é o segredo de Daniel? Qual foi o grande segredo de Daniel? O grande segredo de Daniel, queridos, não é nada que está oculto de nós. É ensinado desde da primeira classe, talvez o berçário maternal, a gente já começa a ensinar o segredo de Daniel. Sabe qual que é o segredo de Daniel? Ele amava a palavra de Deus e ele tinha uma vida de oração. Ele amava a palavra de Deus e tinha uma vida de oração. Ele não era uma pessoa super especial e por causa da sua inteligência. Não, ele amava a palavra de Deus e tinha uma vida de oração. Tanto que a forma que os inimigos de Daniel tramaram para derrubar a vida dele foi colocando um decreto na boca do rei, que o rei declarou que ninguém podia orar naquele período, a não ser, porque os líderes ali, nesse caso da Pérsia, eles tinham esse costume de vez em quando eles se colocavam nessa posição de Deus e as pessoas só podiam orar para eles. E ali colocaram um decreto, e se alguém orasse para outro Deus, seria morto. Daniel foi lá, da mesma forma ele manteve a sua rotina de oração. O segredo de Daniel é amar a palavra e uma vida de oração. Então, se nós queremos esse shalom de Deus, independente da circunstância, que imagine você ter o shalom de Deus mesmo na cova dos leões. O shalom de Deus, mesmo se a fornalha se aquecer 7 vezes mais. O shalom de Deus, mesmo se o mundo inteiro conspirar contra você. Mesmo que tudo der errado, nós podemos ter o shalom de Deus. Mas isso tem que ser fruto de uma manutenção diária. De limpar o terreno. De ter uma vida com Deus. De buscar a Deus. De amar a Deus. E ter uma prioridade na nossa vida. Oração e palavra de Deus. E eu não estou aqui para falar nada que a gente já não saiba. Tudo isso que eu estou pregando a gente sabe. Mas o meu desejo ardente é que esse ano de 2025, a nossa vida, a minha vida e a sua vida, esse shalom de Deus seja espalhado por todos os lugares onde nós estivermos. Mas isso não é por acaso. Isso é fruto de amar a palavra de Deus. É fruto de oração. Uma vida de oração e uma vida de amor à palavra de Deus. Eu vi uma frase esses dias que me impactou bastante. Dizendo que ninguém é mais forte, ou igreja nenhuma é mais forte do que quando ela está de joelho. A posição onde nós somos mais fortes é quando nós estamos de joelhos. Quando nós oramos, quando nós priorizamos o shalom interior. Nós priorizamos nos alimentar da árvore da vida. Nós priorizamos o que Jesus diz em João capítulo 6. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que ele também diz lá em João, no final da grande festa, Jesus sobe no lugar alto e fala, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E a água que eu der, vai jorrar de vocês como uma fonte para a vida eterna. Então há um chamado de Deus para nós, esse shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Nós precisamos analisar a nossa vida diariamente. E às vezes nesse tempo sozinho com Deus, nós vamos ser corrigidos por Deus, porque Deus vai constranger o nosso coração da forma como nós tratamos alguém, da forma como nós lidamos com os negócios. E aí nós vamos nos arrepender e buscar de Deus a palavra, a força que vem da palavra de Deus. É interessante na história de Daniel, no capítulo 10, quando Daniel estava já no final do tempo do cativeiro, já de 70 anos, quando ele estudando o profeta Jeremias, ele descobriu isso. E aí vem um anjo para falar com ele, o anjo Gabriel se apresentou, só que Daniel estava já velhinho, e tão enfraquecido diante daquela majestade e da glória de Deus, que ele não conseguia nem se levantar. E ele fala isso, eu me senti muito fraco. E o anjo falou para ele, seja forte, Daniel. E o próprio Daniel disse, quando o anjo me falou isso, as minhas forças foram restauradas. O que isso significa? Quando Deus diz alguma coisa,
Ele libera o poder nas nossas vidas para realizar aquilo que Ele está dizendo. Se Ele fala para você, seja forte, nessa palavra já vem a força, se nós acolhermos essa palavra. Se nós acolhermos a palavra de Deus, se Deus fala para vocês, sede santos porque eu sou santo, essa palavra de Deus, ela já entra na nossa vida e ela já quebra o poder, o poder do pecado, o poder da imundície, o poder da escravidão. Quando a palavra de Deus fala, humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará, essa palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, ela vem carregada de força para nós arrancarmos o ego do trono e permanecer e permitir que Jesus permaneça no centro da nossa vida, para que tudo esteja em harmonia. Então nós precisamos, eu te peço com todo o meu coração, se você quer colocar um alvo na sua vida para o ano de 2025, você pode colocar muitos alvos, mas o primeiro deles deve ser você ter uma vida diária de oração e de leitura da palavra. Que sejam 10 minutos por dia que você vai fazer isso, mas faça isso, coloca isso como prioridade número 1 da sua vida. E você vai estar priorizando o shalom de Deus, e só vem dele. E por último aqui, e não menos importante, nós temos aqui a manutenção dos nossos relacionamentos, o shalom nos nossos relacionamentos. Não fuja dos problemas, mas resolva. Se nós fugirmos de problemas, de repente está com um problema de relacionamento com alguém, se a gente foge e anula essa pessoa, sabe o que a gente está fazendo? Eternizando aquele problema. Mas se eu encarar e resolver falar, cara, nós estamos com um problema, vamos sentar, vamos conversar, me perdoe se eu fui grosso com você, me perdoe se eu fiz isso, eu preciso restituir alguma coisa, aqui eu estou disponível para restituir. Quando nós colocamos isso, irmãos, nós estamos liberando o shalom de Deus, porque a Bíblia diz, naquilo que depender de vós, tem de paz com todos. Romanos 12 diz isso. Naquilo que depender de vós, tem de paz com todos. Então coloca isso como prioridade na sua vida. Organizar o seu entorno, organizar o seu interior através de uma vida coerente de oração e busca da palavra. E organizar os relacionamentos. Nada quebrado. Aliás, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E nós vamos ter de fato esse shalom de Deus liberado das nossas vidas, liberado através de nós, no ambiente onde nós estivermos. E aí sim, nós vamos poder desejar uns para os outros um 2025 abençoadíssimo, cheio do shalom de Deus. E eu quero te convidar já a ficar em pé, eu quero orar, colocar um versículo aqui para nós terminarmos essa palavra. É o versículo que nós começamos essa palavra hoje, Números capítulo 6, verso 24 a 26, onde a palavra de Deus diz assim: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Vamos declarar juntos esse versículo, por favor. Vamos declarar essa palavra. E lembre-se sempre, a palavra vem carregada de poder. Quando a Bíblia diz o Senhor vos abençoe e guarde, quando nós acolhemos essa palavra, nós já estamos debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Quando o Senhor diz que o seu rosto faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, quando nós acolhemos essa palavra, esse brilho do rosto do Senhor já começa a aparecer no nosso rosto. E assim por diante. Então vamos declarar essa palavra. Ao mesmo tempo que nós declaramos, nós recebemos essa palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Então vamos lá. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. E lhes dê o shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos, antes de orarmos aqui, nós vamos participar nesse momento agora da nossa Santa Ceia.